Aí você fala, pô, mas ele só foi ganhar dinheiro com 80 anos. Não, com 50 anos ele já tinha $1 bilhão. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Alguns conceitos do próprio Baster, esse que vos fala, já que eu estou falando aí de bilionário, vamos falar do pé rapado. A sua análise não muda nada e nem determina nada na empresa. É apenas a sua análise que equivale a cocô. Então, uma coisa é você dizer, eu vou ser sócio de empresas que têm um histórico longo de lucro, que tem ON, porque não adianta ter lucro se não tem ON, que já fez IPO há muito tempo, mas isso entra aqui, porque se a IPO há 2 anos não tem como ter histórico de lucro. Então é uma coisa que se você só vai buscar empresas com mais de 10 anos de lucro, você não precisa nem se preocupar de ser IPO ou não, porque para ter 10 anos de lucro não pode ser IPO. Não começa a ficar maluco que a sua análise determina alguma coisa nas empresas e que você vai determinar se a empresa vai ser boa ou não ser ruim, e deixa os gestores trabalharem. Ter ou não ter nenhuma empresa deve determinar absolutamente nada no seu patrimônio, porque as pessoas começam com esse histerismo. Você vai diversificar. Além de você ter muitas ações, você vai ter FIIs, você vai ter renda fixa, você vai ter reserva de valor, reserva de emergência, investimento no exterior. Então, nenhuma empresa faz nenhuma diferença. Mas a VEG, a Apple, elas tiveram um retorno imenso e agora é 20%, 30% do meu patrimônio, da minha carteira de ações. Tá bom, mas isso aconteceu. Vai acontecer se você diversificar, de algumas crescerem bastante. Mas você não pode ficar obcecado que tem que ter uma empresa. Sabe? Não faz a menor diferença. Se está muito complicado, esquece. Analisar uma empresa em detalhes por hora não muda uma vírgula o risco da empresa. As pessoas criam essa maluquice. O risco da empresa é o mesmo, não importa quantas horas você analisou. Se você colocar em ações dinheiro que precisa, vai retirar das ações menos do que colocou. Isso é uma regra de ouro. Você só pode ter ações o que te deixa confortável e dinheiro que você não precisa. Porque quando o mercado estava subindo sem parar até o ano passado, todo mundo tinha 100% em ações. Thiago faz as análises de patrimônio aqui do site e falava para mim, todo mundo com 100% em ações. Agora não tem mais ninguém com 100% em ações. Não quer dizer que você não possa ter um percentual razoável, mas é bom que você comece com ele pequeno e vá aumentando, porque quando você bota 100% em ações, você vai vender tudo no fundo em pânico. Com certeza. Não há nada mais burro no que se refere a ações do que a alocação inteligente. A alocação inteligente é o pessoal que vende ação porque já subiu demais. Então o Peter Lynch fala, tudo o que você precisa é alguns grandes vencedores, que é o que ele chama de 10 bagger. Aí você sai deles. O grande ganho vai vir de algumas, das VEG da vida, da Droga High. Se você sair, já era. E você vai sair lá atrás. Você não vai sair na hora certa. E mesmo que você saia na hora certa, tá aqui, você vai terminar com muito menos patrimônio. Isso aqui é o trader perfeito, que saiu sempre na hora certa, entrou na hora certa. Você não vai sair na hora certa, mas mesmo que saia, você vai terminar com menos patrimônio. Para investidores, o retorno diminui conforme a atividade aumenta. Warren Buffett. Então, retorno dos investimentos, atividade. Quanto mais atividade, menor retorno, como foi mostrado aqui. Mais atividade, menor retorno. O seu pensamento com ações deve ser: não mexe, não vende, só compra e acumula. Você acha que tem a capacidade de determinar que uma empresa ficou ruim, como determinaram que a Vale ficou ruim quando ela foi a, sei lá, R$9, depois ela subiu para 100? Você pode até parar de comprar, mas você não pode vender. A primeira regra do juro composto, de aumentar o seu patrimônio, é nunca interromper ele desnecessariamente.
Claro, você pode vender porque tem uma necessidade, você pode vender para fazer uma viagem, não é virar maluco do aporte, como alguns viram. Mas, a princípio, você só investe, só compra e deixa aquilo agir. É assim que você vai se beneficiar das ações. Aí você vê o gráfico do Warren Buffett. O que acontece? O crescimento é tão grande aqui nos últimos anos que os outros parecem pequeno, mas se você apagar essas 3 últimas barras, isso aqui também vai fazer assim. Aí você fala, pô, mas ele só foi ganhar dinheiro com 80 anos. Não, com 50 anos ele já tinha $1 bilhão. Ninguém precisa ter mais do que $1 bilhão. É só mostrando que isso aqui só acontece deixando quieto, mas esse gráfico nem é tão bom por causa disso que eu falei, porque essas 3 últimas barras distorcem muito. Se você tirar essas 3 últimas barras, você vai ver bastante crescimento aqui no início, não no início, mas depois de 10, 20 anos. Aí você vai ver o espertão, quanto tempo o americano médio guarda ações. Em 1960, 8 anos, 75, 83, 92, 2001, 2010, 6 meses. Agora deve estar a 3 meses. O mercado se tornou extremamente eficiente em fazer vocês girarem. Cada vez é mais fácil, é um clique só. As informações cada vez mais rápido, criar asterismo com notícia cada vez mais fácil, e as pessoas estão mantendo as ações por cada vez menos tempo, quando a única forma de enriquecer com ações é deixá-las quietas por muito tempo. Warren Buffett, todos esses bilionários ficaram ricos assim, guardando ações por muito tempo. Você faz o quê? 3 meses em média. Na verdade, vocês devem estar fazendo uma semana, mas você vê que para o investidor médio só foi piorando, ele cada vez guarda a ação menos tempo, porque é o investidor médio que se acha fera de trade. O Warren Buffett compra e guarda, o investidor médio, ele fica fazendo trade e se acha fera. O ganho com ações vem de poucas empresas e poucos dias. Olha esse outro dado, poucos dias. Então, eu falei para vocês que você vai ter 30, 40 ações e vão ser 5, 6, 7 no máximo que vão te dar o teu grande patrimônio. Então eu fico só com essas, você não vai acertar. Mas tem um outro dado impressionante, são também poucos dias. Eu vou acertar esse dia também? Não vai. Você vai ter que deixar quieto para pegar esses dias. Se você perde qualquer um dos dois, seu patrimônio será muito menor. E aí tem um problema, você não vai perceber, como eu mostrei aqui. Ele vai ser muito menor, mas não quer dizer que você vai ter prejuízo e ter que pagar, você só vai ter muito menos patrimônio. Se você perder algumas dessas poucas empresas, ou se você perder algum desses poucos dias. Isso aqui é o cara que ficou quieto, botou 10 mil no SP500 de 1980 a 2020, virou 700 mil. Se ele perdeu os 5 melhores dias, já virou 400. Perdeu os 10, virou 300, e assim por diante. Então, são poucas ações e poucos dias. Qual é a única forma de você ter essas ações e esses dias? Comprar muitas ações e deixar quieto. É a única forma de você pegar os dois. Mas você tem aí todo um sistema te convencendo a girar cada vez mais. E comprar um monte de empresa só porque dá lucro há 10 anos, sei lá, e deixar quieto é boring, né? É tedioso, não tem graça nenhuma. Mas o enriquecimento é assim, né? Então, todo o sistema te dá a impressão de esperteza, o cara que gira, o cara que faz trade, ele cria pânico em você,
ele te induz a vender, te induz a girar, e toda hora a carteira da semana, as empresas que resistem ao novo governo, não sei o que e tal, para você girar bastante, e vocês estão girando cada vez mais. A mesma coisa, o enriquecimento, eu não achei, mas eu já vi o Charles Munger falando isso, que ele fala que o nosso grande ganho vem de 10% das empresas do nosso portfólio, e aí você vê que eles têm muitas empresas, mas assim, algumas são uma parte enorme do portfólio pelo crescimento enorme que tiveram essas empresas. Então, eles mesmos, o que acontece é isso. E tem esse gráfico sensacional feito por esse usuário, SARD3, que ele mostra que quanto mais empresas você tem, maior a chance de pegar as team baggers. Carteira com 10, 20, 30 ou 40 estoques, seguindo a estratégia do Baster System, escolhido aleatoriamente entre 50 estoques do Baster Rate em 2021, com pelo menos 20 anos de histórico. Você com 40 empresas, você vai ter uma chance de team bagger, né, dessas que explodem, de 99,98%. Com 10 empresas, só de 36%. Então, você não vai acertar. Você vai pegar... Claro que nos Estados Unidos não dá para você ter... No Brasil você pode falar, eu vou ter praticamente todas que estão por aqui. Aí você vai ter 30, 40 no máximo. Nos Estados Unidos não dá, que você vai ter 2.000 empresas. Mas aí você tem... Nos Estados Unidos você tem 100 empresas que estão por aqui, tá bom. Você não precisa ter mais do que isso.